Bom, olá, meu nome é Patrícia e eu vou então apresentar a influência da localização de polos e zeros no comportamento dinâmico de sistemas e vou apresentar um pouquinho sobre o método do lugar das raízes. A apresentação está dividida então em 6 momentos. Eu começo falando um pouquinho sobre a parte teórica relacionada à influência dos polos e zeros, depois eu trago algum exemplo dessa influência. Eu parto para a parte teórica relacionada ao método do lugar das raízes, eu exemplifico isso. Então, eu faço um fechamento com algumas conclusões e, por fim, eu trago as referências bibliográficas que foram consultadas ao longo da construção dessa apresentação. Então, eu começo trazendo um pouquinho sobre os conceitos de polo e zero, né? Então, com base na minha função de transferência, considerando um sistema linear invariante no tempo, aqui eu trouxe, né? Então, eu estou no domínio de Laplace, eu tenho que a minha função de transferência ela é dada pela minha saída, meu y de s, sobre a minha entrada, né? X de s. Aí, a minha parte de os zeros, né? Eles estão relacionados às raízes do meu numerador. Então, são os valores, né? São os valores de S para os quais a minha função de transferência tende a zero. Então, são as raízes do meu numerador, estou tendendo o numerador a zero, tendo a minha função de transferência a zero. E ele é representado no plano, né? Com a bolinha. E já os polos são os valores de S para os quais eu tendo a minha função de transferência ao infinito. Então, são as raízes do meu denominador que fazem com que o meu denominador, então, ele fique igual a zero. Então, alguma coisa dividido por zero, infinito. Então, está tendendo ao infinito. E ele é representado no meu plano como um xizinho. Então, falando um pouquinho sobre a influência do polo na questão da estabilidade do sistema, né? Foi visto na parte teórica que a gente tem a função de transferência, aqui eu estou chamando ela de g de s, né? Eu posso considerar que ela é estável quando que todos os polos possuem uma parte real negativa, ou seja, se eu tiver os meus polos situados no meu semiplano esquerdo, à esquerda do meu eixo j-ômega. E a minha função de transferência, né, o meu g de s, ele seria instável se eu tivesse pelo menos um polo situado na minha parte a minha direita do meu eixo j-ômega, né? Então, se eu tiver pelo menos algum polo com parte real positiva, então o meu g de s seria instável. Aí, eu trago essa função para exemplificar, então o meu g de s é igual a s mais 1 sobre s mais 2 e s mais 3. Então, eu tenho um zero situado em s igual a menos 1, e eu tenho dois polos, um em s igual a menos 2 e um em s igual a menos 3. A gente sabe que o número de polos tem que ser igual ao número de zeros. Então, se eu estou tendo dois polos finitos, significa que eu preciso ter dois zeros. Só que eu só tenho um zero finito. É porque o outro está no infinito. Então, aqui eu trouxe a representação, né, dos polos e zeros dessa função no meu plano. Então, eu tenho o zero em menos 1 e eu tenho o polo em menos 2 e em menos 3. E eu vejo que os meus dois polos, eles estão situados à esquerda do meu eixo j-ômega. Então, a minha função de transferência ela seria estável, o meu sistema aqui ele seria um sistema estável. Ainda, eu consigo alterar minha resposta dinâmica também do sistema, afastando ou aproximando os polos da minha origem. Então, quanto mais afastado o meu polo estiver da minha origem, a minha resposta dinâmica ela vai ser mais rápida. Já se eu aproximo o meu polo da minha origem, quanto maior a proximidade do polo da minha origem, mais lenta é a minha resposta dinâmica. E o zero também exerce influência, né? Mas ele exerce influência na parte de sobressinal. Então, quanto mais próximo eu tiver um zero da minha origem, maior tende a ser o meu sobressinal, o sobressinal do meu sistema. E quanto mais afastado o meu zero estiver da minha origem, menor tende a ser o meu sobressinal. E pode não existir sobressinal também. E também, quanto maior a proximidade de um zero com um polo, menor vai ser o efeito desse polo para o meu sistema. Então, o zero tende a anular o efeito do meu polo no meu sistema. Então, se eu tiver um zero exatamente em cima de um polo, né, os dois no mesmo ponto, por exemplo, eu tenho um zero em menos 2, eu tenho um polo em menos 2, o meu zero anula o efeito desse meu polo.
Mas, se eu não tiver exatamente em cima, exatamente no mesmo ponto, né, eu estiver próximo, o meu zero ele tende a minimizar o impacto desse meu polo. Então, eu consigo também estar alterando isso no meu sistema. Aqui eu trouxe alguns exemplos de função de transferência e da representação, né, dos polos e zeros. Eles foram extraídos do material de laboratório dessa disciplina, e eu acho que eles são bem bons assim para conseguir visualizar aquilo que foi comentado até agora. Então, nessa primeira função de transferência, nessa primeira função aqui, eu tenho g de s igual a 1 sobre tal s mais 1. A ideia era alterar o valor de tal, né? Primeiro eu utilizaria um tal igual a 1, depois eu alteraria para um tal igual a 0,5 e eu viria como que isso impacta na minha resposta, como isso impacta na saída, né? Então, estou considerando que a minha entrada ela seja um degrau unitário, né? Então, ela é uma entrada limitada em amplitude. E aí eu vejo que quando tal é igual a 1, o meu S é igual a menos 1. E quando o meu tal é igual a 0,5, eu tenho um S menos 2. E aí eu vejo que quanto mais afastado eu tô da minha origem, né, mais rápido é a minha resposta dinâmica. Então aqui eu consigo ver que essa curva em laranja, ela tá atingindo o regime permanente, né? Ela tá atingindo o regime permanente num tempo inferior a da curva em azul. Então, eu consigo, de fato, comprovar isso, né? Eu consigo comprovar que quanto mais afastado eu tô, o meu polo tiver da minha origem, mais rápida é a minha resposta dinâmica. E eu também consigo ver que para a entrada limitada em amplitude, as minhas saídas, as minhas curvas em azul e laranja também são limitadas em amplitude. Então, de fato, o meu sistema está sendo estável. Aqui foi representado só um pouco de tempo, mas se caso eu expandisse, eu veria que em momento algum eu estaria ultrapassando esse meu degrau, né? Já nessa segunda função, eu estou vendo que o meu g de s é igual a 1 sobre s menos 1, então eu tenho um polo em s igual a 1, então ele apresenta uma parte real positiva, ele estaria no meu semiplano direito, né? E aí eu percebo que para uma entrada limitada em amplitude, novamente o degrau, eu tenho uma saída que ela é ilimitada, então está tendendo ao infinito, mostrando que o meu sistema ele é instável. E aqui a ideia é trazer a influência, então, dos zeros para o meu sistema. E, de fato, eu consigo comprovar, né, alterando os valores de beta, que quanto mais próximo eu tenho um zero da origem, maior vai ser o sobressinal. Então, aqui é aquilo que foi comentado anteriormente, de que quanto mais afastado, menor o meu sobressinal e pode nem ter sobressinal, que é o que acontece na curva em azul e na curva em laranja. Aí, conforme eu vou aproximando esse meu zero, né, da minha origem, eu vou aumentando o sobressinal até que eu tenha aqui um sobressinal bem grande, né. Aí, eu trouxe aqui mais algumas funções, eu achei bem interessante essas representações, porque elas trazem a função, a localização do polo e trazem também a resposta com relação ao tempo. Então, traz o comportamento, na verdade, né, com relação ao tempo. Então, aqui eu vejo que o meu polo ele estaria em S igual a menos 2, né? E eu vejo que, então, ele tem a parte real negativa, então ele é estável e, de fato, está tendendo a zero. Aí, aqui eu vejo que quando eu tenho um polo que é em S igual a 2, ele tem parte real positiva, a minha resposta ao longo do tempo está tendendo ao infinito. O meu sistema ele é instável. Nessa outra equação, nessa outra função, eu percebo que eu tenho dois polos complexos conjugados. Então, aqui, se eu tiver a minha parte real, né? Se aqui fosse um mais, eu tivesse a minha parte real negativa, então ele estaria situado em menos 0,5, a parte real, né? E aí eu teria o complexo conjugado aqui. Então, eu teria um sistema que ele seria subamortecido, né? Então, ele tem sobressinal, ele apresenta oscilação, ele apresentaria sobressinal se a minha entrada fosse um degrau, e ele é um sistema estável, ele está tendendo a zero ao longo do tempo. Eu também poderia ter um sistema desses que fosse instável, se a minha parte real do meu polo aqui fosse positiva, então estaria tendendo ao infinito.
E aqui eu tenho um sistema que é não amortecido, em que eu tenho os meus polos, eles são também complexos conjugados, só que eles estão exatamente sobre o eixo J-ômega. Então, eu tenho mais J2 e menos J2. E aí eu tenho um sistema que ele é um oscilatório perfeito, né? Ele está oscilando, mas ele é estável, ele é limitado, né? Ele não vai passar disso. Então, eu tenho um oscilador perfeito. Aí, considerando uma função de segundo grau, então eu trago o comportamento dessa minha função, a cara dessa minha função de segundo grau, né? E com base no psi, eu consigo classificar esse meu sistema. Então, se o psi é igual a zero, o sistema ele é não amortecido, os polos são complexos conjugados, eles estão exatamente sobre o eixo J-ômega, e a resposta vai ser senoidal, ele é um oscilador perfeito, que é o que a gente viu no slide anterior. Se o psi está entre 0 e 1, o sistema ele é subamortecido, eu tenho polos complexos conjugados. Se a parte real do meu polo ela for negativa, então ele é estável, né? E a resposta ao degrau apresenta oscilação e sobressinal. Se o psi é igual a 1, eu tenho um sistema criticamente amortecido. Então, eu tenho polos reais iguais e a resposta ao degrau não apresenta nem oscilação e nem sobressinal. Se eu tiver o psi igual a maior que 1, eu tenho um sistema superamortecido, então os polos eles são reais, negativos e distintos, e a resposta ao degrau não apresenta nem oscilação e nem sobressinal. E se eu tiver um psi menor do que zero, é porque o meu sistema é instável e os polos possuem uma parte real positiva. Aí, eu consigo também melhorar o desempenho do meu sistema, incluindo polos e zeros. Então, os polos e zeros eles estão muito associados ao sobressinal, ao tempo de acomodação, tempo de subida e valor de regime. Esses são alguns dos fatores, algumas das características do meu sistema que eu consigo estar alterando, incluindo polos e zeros. E eu também consigo estar interferindo na questão do meu erro. Então, eu trago aqui a tabelinha de erros que a gente viu na aula, que eu tenho para cada tipo de sistema do tipo 0, sistema do tipo 1, sistema do tipo 2, e para as diferentes entradas eu tenho os diferentes erros. Então, por exemplo, para uma entrada, para um sistema do tipo 0 com entrada degrau, o meu erro é uma constante. Já para um sistema do tipo 1 e entrada degrau, eu tenho um erro que ele é igual a zero. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema e eu quero que o meu sistema, quando que a minha entrada for um degrau, tenha um erro que seja igual a zero, eu não posso estar utilizando um sistema do tipo zero. Então, eu poderia, a partir de um sistema do tipo zero, chegar num sistema do tipo 1, incluindo um polo. Há casos em que eu poderia também incluir uma raiz que cortaria com um polo e eu consigo estar alterando a característica do meu sistema. E agora eu vou falar então um pouquinho sobre o método do lugar das raízes, né? Então, o que seria esse lugar das raízes? O lugar das raízes é o lugar geométrico das raízes, né, no meu plano S, relacionadas à equação característica, ou seja, quando eu estou variando o meu parâmetro K, quando eu estou variando o ganho do meu sistema, conforme eu vou variando o meu ganho do meu sistema, eu vou plotando as raízes, eu vou plotando quais são as raízes da minha equação característica e eu vou vendo qual que é o comportamento, eu vou identificando o comportamento do meu sistema. E com isso eu consigo entender como que ele está se comportando, há algum valor de ganho para o qual o meu sistema deixa de ser estável e passa a ser instável. E isso é algo muito importante, porque em sistema de controle, quando a gente está projetando alguma coisa, o objetivo é que a gente consiga ter real controle sobre aquilo que a gente está projetando, né? Então, a gente tende a evitar a instabilidade. Então, é importante conhecer, saber quais são os nossos limites, o que eu posso colocar, o que eu não posso colocar, o que deixa meu sistema estável, o que desestabiliza o meu sistema. Então, tem um passo a passo para ser seguido, né, esse método. Então, os primeiros 2 passos é só questão de escrever o problema, né, no formato de uma equação já pré-definida. Então, eu quero só questão de ajustar a minha equação. Depois, o terceiro passo, eu vou marcar os polos de uma malha aberta com o X e o zero com a bolinha. O meu quarto passo é identificar os segmentos do eixo horizontal a que pertence o local das raízes. O meu quinto passo
O meu quinto passo, na verdade, ele diz que o meu número de segmentos do lugar das raízes é igual ao número de polos de malha aberta, e eu tenho que o lugar das raízes ele é simétrico ao meu eixo real. E quando eu tenho zeros no infinito, o lugar das raízes tende a infinito tangenciando as assíntotas centradas em alfa com ângulo θ. Então, nesses casos, é importante conhecer também o lugar das... é importante conhecer a minha assíntota. Então, como é que eu conheço ela? Eu tenho a formulazinha aqui do alfa, que é o somatório dos polos menos o somatório dos zeros, dividido pelo meu número de polos finitos menos o meu número de zeros finitos. E eu tenho também a questão do ângulo dessas minhas assíntotas, que é dado por esse θ, né, que é 180 mais 360, L menos 1. Esse L é uma sequência, 1, 2, 3, e assim vai até N menos M, né? E aí, N menos M, que novamente é o número de polos finitos menos o número de zeros finitos. E por fim, calculo o cruzamento ao eixo imaginário usando o método de Hutch-Winters. Aí, nesse método do lugar das raízes, aqui eu trago então uma equação que ela já está no formato característico, ela está no formato padrão, que é solicitado nos passos 1 e 2, que é orientado nos passos 1 e 2, né? Então, eu consigo ter o meu K seria o meu ganho, e eu tenho aqui a questão da minha raiz, então eu tenho um zero, né, em S igual a menos 2, e eu tenho 3 polos, um em S igual a 0, um em S igual a menos 3 e um em S igual a menos 4. Então, como eu tenho 3 polos finitos, eu tenho que ter 3 zeros, mas eu só tenho um zero finito. Então, significa que eu tenho 2 zeros no infinito. E aqui eu plotei, então, a questão dos meus polos e dos meus zeros finitos no meu plano. Aí, eu tenho dois zeros no infinito. Então, isso significa que eu tenho duas assíntotas. Agora, para determinar, né, os meus dois lugares, né, os meus lugares das raízes no eixo horizontal. Eu sei que eles estão à esquerda do meu número ímpar de polos e zeros. Então, eu começo, aqui eu tenho um polo, então aqui eu tenho o lugar das raízes, aqui eu teria 2, então aqui eu não tenho, porque 2 é par. Aqui eu tenho 3, então aqui eu tenho, porque é ímpar. Então, aqui eu tenho o lugar das raízes, e aqui é o 4, né? Então, eu não tenho nada para cá. Então, eu tenho 2 lugares das raízes, e seriam nesses espaços destacados em laranja. Aí, agora eu quero saber quem são as minhas assíntotas. Eu sei que eu tenho duas assíntotas, então eu aplico a fórmula, faço o somatório dos polos, faço o somatório dos zeros, coloco aqui na expressãozinha e encontro que é menos 2,5. Então, aqui eu tenho uma assíntota, que é onde que vai se tangenciar, né, pro infinito, porque eu tenho dois zeros no infinito. Então, eu sei que o lugar das raízes vai tender a infinito, tangenciando essas minhas assíntotas, né, centradas em menos 2,5. Agora, falta ver a questão do ângulo. Então, para calcular o ângulo, eu substituo também na expressão do θ, que foi mencionado anteriormente, né? Então, o meu L máximo, ele vai ser o N menos M, então eu tenho 3 menos 1 é 2. Então, eu tenho dois ângulos θ, né? E eu vou substituir nessa expressão para quando L é igual a 1 e para quando L é igual a 2. E aí, eu chego em que os ângulos são 90 e 270. Então, eu teria aqui e eu teria para cá. E aí, plotando isso, eu percebo quais são os lugares das minhas raízes, né? Eu percebo, então, esse comportamento. E aí, o meu lugar das raízes, né, tende a sair sempre do polo em direção ao zero, né? E aí, aqui ele tá saindo e ele tá, no caso, tangenciando a minha assíntota. Aqui eu teria a minha assíntota, né? Tá saindo e tá tangenciando. Então, um vem, sobe e o outro vem e desce. E eu tenho esse comportamento. E com base nisso, eu consigo ver que aqui está tendendo a mais infinito, aqui tende a menos infinito. Então, conforme eu vario o meu ganho K, eu não tenho nada que está ultrapassando o meu eixo J-ômega. Então, eu não desestabilizo o meu sistema. Eu também poderia confirmar isso pelo método de Hutch-Winters, encontrando a intersecção, né,
Quando que o lugar das raízes cruza o eixo imaginário, nesse caso eu encontraria um valor de K negativo, como não pode ter ganho negativo, eu sei que isso não vai acontecer. E aí eu consigo ver também a influência dessa adição de polos e de adição de zeros no meu sistema. Então, eu estou adicionando polos, tende a puxar o meu lugar das raízes para a direita, e com isso eu estou diminuindo a estabilidade do meu sistema, mas eu estou acelerando o meu tempo de subida. Então, eu estou fazendo com que ele chegue ao regime permanente mais rápido, mas eu estou reduzindo a estabilidade. E já quando eu adiciono zeros, eu tenho o efeito contrário. E eu percebo com isso, né, a importância de conhecer e de entender quem são os polos, os zeros, os lugares das raízes e como isso afeta o meu sistema. Porque com base nisso, eu consigo prever e entender o comportamento do sistema, consigo projetar um sistema de controle que atenda às minhas necessidades, e eu consigo também controlar e alterar o sistema para atender novamente as minhas necessidades. Então, eu vou priorizar alguma coisa, eu aceito que tenha sobressinal, eu não aceito, eu preciso que esse sistema seja mais rápido, mais lento, eu aceito o tempo que ele demora para atingir o regime permanente. Então, tudo isso impacta na forma com que eu vou projetar, na forma com que eu vou controlar, ajustar esse meu sistema. Então, os polos, os zeros, o lugar das raízes está muito associado a alguns parâmetros, como a velocidade, a oscilação, a estabilidade e ao erro em regime permanente. Então, por isso que é importante conhecer e conseguir entender, né, como que é o efeito dos polos, dos zeros e o lugar das raízes no meu sistema. E aí, por fim, eu trago as referências bibliográficas, então, que foram consultadas para desenvolver a apresentação, e eu agradeço pela atenção.